Quando a gente pensa em OVNIs alienígenas e abduções, geralmente nossa mente vai logo para os filmes de Hollywood, desenhos animados engraçados, ou a gente desconfia das histórias malucas de quem diz ter encontrado ETs na vida real. Dá para dizer que, na maioria dos casos, tem sempre alguém que põe defeito e fala que a pessoa tá maluca, viciada em álcool ou drogas, ou só querendo aparecer, não importa o estado mental dela. Mas o lance das abduções por alienígenas é algo que ninguém leva muito a sério, mesmo com as investigações e o governo soltando informações sobre avistamentos de OVNIs que estão causando rebuliço global nos últimos anos. Ainda assim, tem um monte de histórias, avistamentos e investigações que continuam firmes e fortes, circulando pelas rodas de discussão de OVNIs e teorias da conspiração há décadas, e não tão com cara de que vão embora tão cedo. Tem aqueles clássicos, tipo o acidente de Roswell em 1947, o incidente de OVNI em Aurora, Texas, lá em 1897, e até falam que o Hitler e os nazistas tinham um pé no ocultismo. Tem vários outros casos que seguem dando o que falar. Esse é um caso super intrigante que envolve um casal feliz, e o que aconteceu com eles os jogou no centro das atenções, eternizando suas imagens no que ficou conhecido como o quarto tipo. Vamos dar uma olhada em quem eram Barney e Betty Hill, o que aconteceu com eles e o que a história deles pode nos ensinar sobre a comunidade de abduções alienígenas e a importância de ouvir o que alguém tem a dizer, não importa quão bizarro possa parecer. Barney e Betty Hill eram um casal americano que já sabia o que era lidar com fofocas, suspeitas e piadas, principalmente porque eram um dos poucos casais multirraciais em sua cidade natal, Portsmouth, New Hampshire. Barney, um homem negro nascido em 1922, trabalhava para o Serviço Postal dos Estados Unidos, enquanto Betty, branca e 3 anos mais velha que o marido, era assistente social. Eles eram muito apegados ao seu cachorro, Dowsy, que costumava aparecer em fotos e retratos do casal e estava com eles na fatídica noite do encontro. Apesar de terem enfrentado inúmeros comentários cruéis, preconceito e insultos devido ao seu relacionamento interracial, os Hills nunca deixaram de cumprir suas obrigações com a igreja e sua comunidade. Eles eram membros ativos da congregação unitarista local e orgulhosos membros da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Portanto, antes de entrarmos nos detalhes do que aconteceu naquela noite, é importante lembrar quem eles eram como pessoas e a adversidade que enfrentaram por causa de seu relacionamento. Barney também era membro do Conselho da Comissão Local de Direitos Civis, e embora o casal não tenha tido filhos durante suas vidas, seu legado permaneceu vivo. Isso aconteceu mesmo depois deles alegarem terem sido abduzidos por seres alienígenas em algum lugar nas proximidades de New Hampshire, em 19 de setembro de 1961. Os nomes e rostos dos Hills se tornaram sinônimos de OVNIs, extraterrestres, e suas histórias alimentaram discussões que ocorreram no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O rapto. Após inúmeras entrevistas e sessões de hipnose, o evento ficou conhecido como Incidente da Indução da Colina e o Incidente Zeta Reticuli. Isso se deveu a um mapa estelar detalhado que Betty Hill descreveu em relação ao sistema estelar Zeta Reticuli. Posteriormente, após muitos já terem formado suas opiniões sobre a história, sua fama se consolidou como parte do domínio público. Uma adaptação de seu encontro se tornou um best-seller em 1966 sob o título A Jornada Interrompida, seguida por um filme em 1970 chamado O Incidente do OVNI. Com o surgimento das comunidades de conspiração de OVNIs na internet, e um acúmulo de evidências que sugerem que não estamos sozinhos no universo, a história de Barney e Betty Hill permanece como um dos relatos de abdução alienígena mais fascinantes dos últimos 100 anos. Em julho de 2011, a Universidade de New Hampshire preservou a maioria das notas, gravações e outros pertences de Betty Hill em seus arquivos.
Além disso, a divisão de recursos históricos de New Hampshire marcou o local do suposto primeiro encontro com uma placa histórica como uma homenagem ao casal e à sua história. O encontro. O encontro de Barney e Betty Hill, conforme narrado no livro A Jornada Interrompida de 1966, de John G. Fuller, começou como uma cena feliz em 1961. O casal estava na estrada em busca de um merecido descanso de suas vidas agitadas, o que parecia ser uma ótima ideia. Eles decidiram fazer uma viagem para Montreal, Canadá, que consideraram sua lua de mel atrasada. Casados há mais de 16 meses, nunca tinham encontrado tempo para celebrar a união. Barney trabalhava em turnos noturnos em seu trabalho nos Correios, e dizem que ele dirigia 60 milhas de ida e volta de sua casa em Portsmouth para cumprir suas responsabilidades. Da mesma forma, Betty estava ocupada com seu trabalho e achava difícil passar tempo de qualidade com o marido. Então, eles decidiram largar tudo de repente, pegaram seu cachorro Dalzy e os $70 que tinham na bolsa e partiram para uma aventura. Durante essa viagem, eles desfrutaram de uma maravilhosa jornada de 3 dias ao Canadá, visitando as cataratas do Niágara e reservando um tempo para apreciar o quanto eram especiais um para o outro. No entanto, seu plano de voltar para casa teve que ser encurtado quando souberam que um furacão estava a caminho de cortar sua rota de viagem. Eles decidiram retornar um pouco antes do planejado e, após uma parada para tomar um café em uma lanchonete em Vermont, os rios pegaram a estrada novamente por volta das 22 horas do dia 19 de setembro, com a intenção de chegar em casa por volta das 2 horas da manhã. No entanto, o destino deles mudaria drasticamente em apenas 30 minutos de viagem. O suposto encontro aconteceu por volta das 22h30 quando eles estavam se aproximando da cidade de Lancaster, no sul de New Hampshire. Foi Betty quem primeiro avistou algo incomum nos céus, um farol brilhante que parecia se mover da direção da Lua em direção a Júpiter. Inicialmente, não deram muita importância ao objeto, mas à medida que se aproximavam do sul, o objeto se tornava mais brilhante e maior, chamando a atenção de Betty. Ela observou o objeto enquanto Barney dirigia. Barney, apesar de ter conhecimento em mecânica de aviação e ter servido na Segunda Guerra Mundial, inicialmente pensou que o objeto era apenas um satélite desgarrado. No entanto, as coisas tomaram um rumo bizarro quando o objeto começou a seguir as curvas do carro nas estradas de montanha, mantendo-se a uma altura segura. Betty e Barney decidiram parar para dar uma olhada mais de perto em algum lugar perto de Twin Mountain, permitindo que Dalzy desse um breve passeio. Felizmente, Betty havia levado um par de binóculos para a viagem ao Canadá, e ela os usou para observar o que descreveu como uma nave de formato estranho no céu. O objeto parecia pairar no ar e emitia flashes de luz multicoloridos, que eram mais evidentes através dos binóculos. Assustada, Betty pediu a Barney que olhasse. Barney, no entanto, ficou surpreso ao perceber que o objeto estava se aproximando rapidamente deles. O objeto continuou a se mover em direção a eles em um ritmo constante, e agora estava próximo o suficiente para ser claramente visto. Foi nesse momento que Barney sacou sua pistola do porta-luvas, enquanto Betty estimava o tamanho do objeto, que tinha cerca de 12 metros de comprimento, passando sobre o Cannon Mountain. O objeto era visível e sua presença estava começando a deixá-los apreensivos. Barney ficou paralisado pelo medo e algo que ele não conseguia explicar. As figuras a bordo do objeto eram descritas como usando uniformes negros brilhantes. O objeto desceu em direção ao solo, e portas aladas se abriram na parte frontal da nave. Por algum motivo estranho, o objeto parou por um breve momento antes de continuar a se mover em direção a eles. Barney, incapaz de se mover ou proteger a si mesmo, estava à mercê da estranha nave estelar e de seus habitantes.
Ele descreveu entre 8 e 11 figuras humanoides dentro da nave, a maioria olhando para fora das janelas em sua direção. Uma das figuras se aproximou da frente da nave e, segundo Barney, tentou se comunicar com ele telepaticamente, instruindo-o a ficar parado e continuar olhando. Barney sentiu um impulso de pegar sua arma e atirar, mas estava paralisado pelo medo e algo que não conseguia explicar, imposto pela criatura. Incapaz de se defender, ele, sua esposa e seu cachorro Dalzy ficaram à mercê da nave estelar e de seus ocupantes. As próprias criaturas eram descritas como vestindo uniformes negros brilhantes. Eventualmente, o objeto quebrou brevemente, usando toda a força que pôde reunir. Barney conseguiu escapar do transe hipnótico dos visitantes. Eles entraram no carro e partiram aterrorizados. Longe da presença do objeto e seus ocupantes, a última memória que possuíam era de uma série de bips altos e ritmados, juntamente com vibrações ao redor do porta-malas de seu veículo, que logo os envolveu em uma sensação de letargia instantânea. Essa sensação os dominou rapidamente, deixando-os inconscientes por aproximadamente 2 horas. Ao recobrar a consciência, Barney e Betty Hill ficaram surpresos e aterrorizados ao perceberem que estavam a cerca de 35 milhas de distância do local onde se lembravam de ter desmaiado. Decidindo que não queriam permanecer mais naquele local e com os OVNIs aparentemente já fora de vista, eles rapidamente retornaram de carro à sua casa em Portsmouth. Foi somente quando chegaram em casa que notaram que estavam cobertos de sujeira e que seus relógios haviam parado de funcionar. Embora o encontro em si tivesse terminado, eles não tinham ideia da importância e do significado que sua aterrorizante história adquiriria nos meses e anos seguintes. Ao chegarem em casa, Barney e Betty Hill passaram o restante do dia tentando entender o que acabará de acontecer. Sentiam um forte desejo de manter suas bagagens próximas à porta de entrada de casa. Barney constantemente verificava sua área genital, enquanto ambos lavavam-se de forma obsessiva. Esses comportamentos poderiam ser decorrentes do medo de exposição à radiação ou da preocupação com uma possível violação, uma ideia hedionda que pairava em suas mentes. Betty ficou horrorizada ao notar que seu vestido estava rasgado, com a costura e os zíperes danificados, cobertos por um misterioso pó rosa. Mesmo após vários testes de laboratório, eles não conseguiram entender o que havia acontecido e o que estava ocorrendo com eles. O casal tentou desenhar imagens do que haviam visto naquela fatídica noite e tentar reorganizar os eventos em uma sequência cronológica, mas sem sucesso. Descreveram também marcas circulares obscuras no capô de seu carro e notaram que a agulha da bússola colocada ao lado deles girava de maneira irregular, alimentando um mistério crescente. Foi nesse ponto que os pesadelos começaram a assombrá-los. Sonhos e pesadelos. Cerca de 10 dias após o encontro com a espaçonave e seus ocupantes, Betty Hill começou a sofrer de sonhos extremamente lúcidos. Durante 5 noites consecutivas, ela teve esses sonhos que, a princípio, poderiam ser descartados como truques da mente. No entanto, esses sonhos começaram a sobrecarregar a mente já paranoica de Betty. Ela tentou não preocupar o marido e, em vez disso, decidiu documentar os sonhos em um diário, pois eram tão vívidos e claros que não podia mais ignorá-los. Em um desses sonhos, ela e Barney estavam dirigindo o carro e se encontraram em uma estrada sem saída. Quase imediatamente, um grupo de homens apareceu do nada e cercou o carro. Então, o sonho saltou para outro momento no tempo, com Betty sendo conduzida para uma área arborizada por 2 homens relativamente pequenos vestindo uniformes azuis, cuja pele era uma mistura de azul e cinza. Ela estava seguida por seu marido, que estava em um estado hipnótico e pouco comunicativo. Esse sonho específico terminou com o casal sendo deixado imóvel enquanto observavam os homens entrarem em uma nave que tinha um formato semelhante ao que tinham visto na semana anterior. A nave decolou para o céu,
lembrando-os de forma estranha dos eventos que ocorreram na noite de seu encontro com as criaturas cinzas. A perda de tempo entre o encontro com as criaturas e sua recuperação no carro aterrorizou profundamente Beth. Relatório inicial. O relato inicial do encontro não conseguiu aliviar a sensação de pavor, paranoia e medo que acometeu Beth nos meses seguintes ao estranho encontro com o OVNI. Ela continuava a fazer referência aos seus sonhos e se tornou obcecada em descobrir a verdade por trás do que aconteceu. Após uma busca, ela encontrou o Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos na biblioteca local. Após discutir suas preocupações com Barney, eles concordaram em relatar o avistamento ao grupo e à Força Aérea dos Estados Unidos, preocupados com a possibilidade de radiação ou infecção, e esperando que essas entidades pudessem fornecer respostas. Em 22 de outubro de 1961, Barney fez o relato ao comitê, afirmando que o que viram naquela noite estava fora deste mundo e que as criaturas de alguma forma não eram seres humanos. O caso foi então atribuído a Walter Webb, um astrônomo baseado em Boston e membro do NICAPS, Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos, que decidiu realizar uma extensa entrevista com o casal. A entrevista durou mais de 6 horas, durante as quais todos os detalhes foram minuciosamente discutidos e registrados. Conforme a entrevista avançava, ficou claro que Barney estava frustrado, confuso e com medo de estar enlouquecendo devido à perda de memória, imprecisão nas lembranças e a possibilidade de que seu subconsciente estivesse escondendo detalhes. No entanto, o Sr. Webb também registrou sua opinião de que, em sua avaliação, o casal estava dizendo a verdade e que o incidente provavelmente ocorreu exatamente como relatado, com exceção de algumas pequenas incertezas e detalhes técnicos, o que é típico em qualquer observação que envolva o julgamento humano. Isso os aproximou mais da verdade. Hipnose. Após a conclusão do relatório feito por Walter Webb, que foi arquivado e revisado por pares, foi recomendado aos Rio que talvez sessões de terapia hipnótica pudessem ajudá-los a aceitar o que aconteceu e, possivelmente, fornecer evidências adicionais e clareza dos eventos. Uma das questões que intrigava tanto o psiquiatra Benjamin Simon quanto o casal Rio era o conceito de perda de tempo, ou seja, por que o casal recém-casado não tinha lembranças das horas e da distância percorrida durante o aparente período de desorientação. O único fragmento de memória que tinham era a imagem de um objeto em chamas parado na Rota 35. As sessões de terapia hipnótica começaram com Barney, e depois de semanas de sessões, ele conseguiu lembrar que tinha sido levado para a cápsula alienígena pouco depois de desmaiar devido à pressão e desorientação causadas pelas vibrações. Ele descreveu a sala de exame como tendo luzes brilhantes, paredes com formatos estranhos e uma pequena mesa a qual ele estava preso, despido e submetido a experimentos pelos seres humanoides. Sob hipnose, ele detalhou como tanto ele quanto sua esposa tiveram amostras de cabelo, unhas e pele extraídas, bem como fios conectados a várias partes de seus corpos. O momento mais angustiante foi quando uma das criaturas aparentemente inseriu uma grande agulha na barriga de sua esposa para realizar um teste de gravidez, causando grande dor a Beth. Barney então se lembra de ter sido levado para uma floresta, onde um grupo de homens se aproximou de seu carro e o conduziu cegamente pelas terras arborizadas, com sua esposa na frente dele. Eles lhe disseram para fechar os olhos, pois viu 2 olhos se aproximando dos seus e sentiu que os olhos haviam penetrado os seus. Beth confirmou essa parte, acrescentando que os alienígenas usavam alguma forma de telepatia para se comunicar com eles enquanto falavam em uma linguagem que não entendiam, mas podiam entender conforme as instruções do líder do grupo extraterrestre. Apesar de algumas pequenas diferenças nas lembranças de Beth durante as sessões, o relato geral do que aconteceu ao casal era claramente coerente. Após uma série de testes neurológicos, entrevistas e sessões hipnóticas, as colinas registraram o que aconteceu naquela noite.
Benjamin Simon confirmou suas descobertas publicando um relatório completo sobre suas conclusões na revista médica Opinião Psiquiátrica, que se concentra em várias doenças mentais e mistérios da mente. Ele diagnosticou o caso de Barney e Betty Hill como uma aberração psicológica, que é considerada um desvio da atividade mental normal resultando em perturbação ou psicopatia. Embora Simon não acreditasse que o casal estivesse mentindo, ele foi capaz de diagnosticá-los com base em vários sintomas e razões pelas quais sua decisão infelizmente foi apoiada por membros do Projeto Blue Book, um estudo secreto da Força Aérea dos Estados Unidos sobre objetos voadores não identificados que ocorreu de março de 1952 a 17 de dezembro de 1969. Este estudo descartou a história do casal e seu estado mental como causas naturais. No entanto, o Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos defendeu as afirmações do casal, considerando seu relato altamente credível. O X marca o lugar. O caso dos Hill é notável devido ao mapa estelar que Betty desenhou sob hipnose. Inicialmente, o desenho era considerado um esboço insignificante, mas mais tarde se tornaria um elemento importante na história. John G. Fuller, um autor que se interessou pela história do casal após ouvir o depoimento deles, obteve a permissão deles e do Dr. Benjamin Simon, o psiquiatra que conduziu as sessões de hipnose, para escrever um livro sobre o caso. O livro, chamado A Jornada Interrompida, originalmente o The Interrupted Journey, foi publicado em 1966 e se tornou um sucesso. Ele ajudou a reacender o debate sobre fenômenos de OVNIs e diferentes tipos de encontros imediatos. Marjorie Fish, uma professora e astrônoma amadora, ficou particularmente fascinada pelo mapa estelar desenhado por Betty. Após ler o livro de Fuller em 1968, Fish decidiu tentar analisar e decodificar o desenho para entender o sistema estelar ao qual ele se referia. Ela construiu um modelo 3D de estrelas semelhantes ao Sol usando diversos materiais para medir distâncias em relação às mesmas estrelas que foram catalogadas no Catálogo de Estrelas de Gliese 1969. Sua análise levou a uma conclusão intrigante: o desenho se assemelhava ao sistema estelar Zeta Reticuli. O sistema estelar Zeta Reticuli é composto por duas estrelas situadas no hemisfério sul, e é relativamente próximo à Terra, a cerca de 39,3 anos-luz de distância. O mapa estelar de Betty parecia representar a vista do céu a partir de um planeta que orbita o Zeta Reticuli. Esta descoberta causou grande interesse e discussão, uma vez que Betty Hill não possuía conhecimento prévio sobre esse sistema estelar. No entanto, vale ressaltar que muitos astrônomos investigadores subsequentes rejeitaram a hipótese de Marjorie Fish, afirmando que as estrelas em seu modelo estavam mais distantes do que o sugerido por Fish. Em 1989, o satélite Parcos da Agência Espacial Europeia foi lançado com o objetivo de medir as posições de objetos celestes. Embora tenha produzido uma vasta quantidade de informações sobre estrelas, as descobertas do satélite não confirmaram a teoria de Fish, resultando na renúncia pública de suas teorias e suposições. Em resumo, o caso dos Hill é notável devido ao mapa estelar desenhado por Betty sob hipnose, que gerou discussões e teorias fascinantes, mas que não foram totalmente confirmadas pela comunidade científica. Céticos. O caso dos Hill despertou muitas discussões e debates, e é importante observar que existem céticos e críticos que não aceitam a versão do casal sobre o encontro com os OVNIs. Alguns dos principais argumentos dos céticos incluem: primeiro, Betty Hill sendo ridicularizada. No incidente em que Betty Hill foi ridicularizada, e supostamente expulsa do palco após uma palestra na Conferência UFO de 1980, é citado por céticos como evidência de falta de credibilidade. Eles argumentam que o comportamento de Betty na conferência levanta dúvidas sobre sua história. Segundo, observações durante vigílias de OVNIs. Alguns críticos alegam que Betty Hill não conseguia distinguir entre OVNIs e luzes convencionais,
como postes de luz. Eles sugerem que suas observações durante as vigílias de OVNIs eram imprecisas e pouco confiáveis. Terceiro. Teoria alternativa de farol de aviso. De McDonald, um residente local, propôs uma teoria alternativa de que o casal viu poderia ser atribuído a um farol de alerta de aeronave no topo da montanha Cannon. Ele acredita que as supostas aparições intermitentes do OVNI se correlacionam com o funcionamento desse farol. McDonald também sugere que o estresse, privação de sono e falsas memórias podem explicar o restante dos eventos daquela noite. Quarto. Possível motivação financeira. Alguns céticos argumentam que o casal pode ter aproveitado a crescente paranoia relacionada à Guerra Fria e ao fenômeno OVNI para ganhar dinheiro e obter atenção. Eles sugerem que as pressões sociais, financeiras e emocionais enfrentadas pelos Hill podem ter desempenhado um papel na criação de uma narrativa que se tornou uma oportunidade para lucrar. Quinto. Falsas memórias. A teoria das falsas memórias é mencionada por alguns céticos como uma explicação possível para o relato do casal. Alegam que o estresse e outros fatores podem ter levado a memórias incorretas ou elaboradas, que foram interpretadas como um encontro com OVNIs. É importante notar que as histórias de encontros com OVNIs muitas vezes geram interpretações e debates diversos, com céticos questionando os relatos e os que acreditam defendendo a autenticidade das experiências. Cada lado apresenta argumentos a seu favor, e o caso dos Hill permanece como um dos relatos mais notáveis e debatidos na ufologia. A verdade por trás desses eventos ainda é uma questão em aberto. Legado. Os eventos envolvendo Barney e Betty Hill continuam sendo um tópico de fascínio e discussão no campo da ufologia e na cultura popular. O casal enfrentou desafios e críticas, mas também teve um impacto duradouro em como as pessoas percebem e discutem o fenômeno dos OVNIs e os encontros imediatos. Além disso, o legado dos Hill inclui: primeiro, o filme de 1975. Um filme para televisão chamado The UFO Incident, O Incidente dos OVNIs, foi produzido em 1975, estrelando James L. Jones como Barney, e Stella Parsons como Betty. O filme se concentrou na história do casal e seu encontro com OVNIs. Segundo, adaptações. Vários outros filmes, séries de televisão e documentários foram baseados na história dos Hill ao longo dos anos. Terceiro, livros. A história dos Hills também foi documentada em livros, incluindo Captured, The Betty and Barney Hill UFO Experience, The True Story of the World's First Documented Alien Abduction de Stanton T. Friedman e Kathleen Marden. Quarto, comemoração na rodovia. Uma placa comemorativa foi erguida na Rota 3, em Lincoln, New Hampshire, para marcar o local do incidente, reconhecendo o legado do casal e o significado histórico do evento. Quinto, documentário na Netflix. Em 2022, foi anunciado que a Netflix produziria um documentário detalhado sobre o casal, e o marcador de beira de estrada na rodovia Daniel Webster. Isso demonstra um interesse contínuo na história dos Hill e no fenômeno dos OVNIs. Barney e Betty Hill continuam a ser figuras notáveis no estudo de OVNIs e encontros imediatos, independentemente das opiniões divergentes sobre a veracidade de seus relatos. Suas experiências continuam a influenciar o debate sobre a vida extraterrestre e a ufologia. Conclusão. O caso de Barney e Betty Hill é um dos mistérios mais intrigantes envolvendo encontros com OVNIs e possíveis abduções alienígenas. A história deles tem gerado muita especulação, discussão e controvérsia ao longo dos anos. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite em setembro de 1961 ainda permanece desconhecida. Há uma divisão de opiniões, com algumas pessoas acreditando firmemente na autenticidade de seu relato, enquanto outras são céticas e levantam dúvidas sobre a precisão de suas memórias, sugerindo que fatores como estresse,
privação de sono ou outras explicações possam ter desempenhado um papel em suas experiências. Como você mencionou, vivemos em uma era de avanços tecnológicos e científicos, mas ainda existem muitos mistérios não resolvidos no universo. O caso dos Rio é um desses mistérios que continua a desafiar nossa compreensão. Independentemente de qual seja a verdade por trás de sua história, o legado dos Rio inclui um impacto duradouro na cultura popular, na ufologia e na forma como as pessoas discutem o fenômeno dos OVNIs. Seu caso serve como um lembrete de que existem muitos enigmas em nosso mundo, e a busca pela verdade e pela compreensão continua. Obrigado por acompanhar essa história e explorar essas questões. Continuar a investigar e explorar o desconhecido é parte do que torna a humanidade tão fascinante. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E até o próximo vídeo.